Salve, salve rugbyeiros e rugbeiros de todo o país, bem-vindas e bem-vindos ao programa número 2 do nosso Rugbycast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou Vitor Ramalho. E eu sou a Baby Futuro. No nosso Rugbycast você ficar por dentro do que rolou na última semana na Bola Oval brasileira e também... Teremos também um papo com o Júlio Faria, de torneios e desenvolvimentos da CBRU, falando um pouquinho sobre o nosso calendário de 2023 do nosso querido rugby nacional. É isso aí, ficaremos por dentro do como vai ser as competições do rugby brasileiro em 2023, mas antes, lógico, começamos com o nosso boletim, passando a limpo a semana aqui da Bola Oval Nacional e, lógico, começando com Brasil e Chile. A seleção brasileira masculina de rugby 15 e adulta visitou o Chile para 2 amistosos ao longo da semana. Tivemos um jogo na quarta-feira e um jogo no sábado. Na quarta-feira, Brasil 27, Chile 36. Depois, no sábado, Brasil 9, Chile 28. Os jogos ali rolaram o primeiro em Santiago, o segundo em Temuco. No primeiro jogo o Brasil fez tries, né? Foram 3 tries com Nelson, Paganini e Maranhão. Não é isso, baby? Preparação para os jogos que depois valem ranking contra Colômbia e Paraguai, né? Exatamente. Estamos aproveitando que a gente não tem essa pressão do ranking para rodar bastante o elenco, botar todo mundo para jogar, dar experiência, né, para os nossos meninos mais novos também. Tivemos estreia do João Amaral também, jogou muito bacaninha ele, achei bem legal. Fez drop goal, né? Estreia com drop goal. Bonitinho. Isso, e foi isso. Acho que o Chile veio também com um time também que vai para a Copa do Mundo, um time forte aí. Acho que foi um bom teste para a gente ver por onde a gente anda aí e melhorar o que falta para quando valer mesmo. Está preparado. Momento importante para dar minutos de jogo para a maior parte dos jogadores ali. Vários que não tinham tido tanta oportunidade nos Cobras, ou tinham jogado mais nos Cobras, mas não tinham jogado ainda pelos Tupis, né? Puderam entrar em campo. Lembrando que não foi Tupis, né? Porque como no Vale Ranking a gente chamou só de Brasil 15, mas essencialmente a seleção brasileira que você conhece como Tupis, e que estará agora quarta-feira e domingo jogando contra Paraguai. Quarta-feira, Colômbia, domingo, os jogos pelo novo Três Nações Sul-Americano. Aliás, ficou na dica o pessoal assistir, vai estar na ESPN 3 também, Star Plus. Tem esses jogos sim valendo o ranking mundial. Brasil contra Paraguai, Brasil contra Colômbia. Brasil contra Paraguai é às 21 horas na quarta-feira, domingo 20 horas, Brasil e Colômbia. E tivemos também, lógico, muito rugby aqui no Brasil, rugby de clubes, né? Teve rodada do Super 12 lá no Grupo Sul, foi a antepenúltima rodada para os times do Sul, faltam só mais 2 para decidirmos quem serão os times, para decidirmos qual será a classificação final do Grupo Sul, porque na verdade nesse sábado já conhecemos todos os classificados às quartas de final. Isso porque um dos jogos foi Pé Vermelho contra Charrua. Charrua venceu lá em Londrina por 38-10, portanto o clube de Porto Alegre está classificado para as quartas de final. Enquanto isso, o Desterro fez 37-16 contra o Curitiba e aproximou ali, colou na briga por classificação, pela briga pelo segundo lugar, que dá o mando de jogo nas quartas de final, não é isso, baby? Exatamente. E em São Paulo a gente também teve o Pasteur e a Poli também vencendo e já dando aí a cara para a final do Campeonato Paulista, né? Agora já sabemos. Exatamente, né? Passando aqui, fazendo a errata, falei 27-16 para o Desterro contra o Curitiba, 27-16. Como a Baby mencionou, a gente teve os jogos pelo Campeonato Paulista, né, valendo as semifinais da competição. Tá aqui então os placares, tivemos Poli 19, 3 Jacareí, São José 6, Pasteur 21, final, portanto, Poli contra Pasteur. Teve mais jogo também, né, Baby? No Rio de Janeiro teve final. Sim, os amigos de Nikit, mais uma vez, campeões cariocas de Sevens. Vou aproveitar para mandar um beijo para meus amigos, né? Para Robledo, para Greg e para Davi, que foram os pontuadores aí da final, os amigão do Niterói. Valeu, parabéns, Niterói, é nóis. Exato, o Niterói foi campeão da Copa Rio de Rugby Sevens masculino, uma das competições de Sevens que a Federação Fluminense tem. Os placares estão lá no perfil da Federação Fluminense, o pessoal conferir, lógico, né, prestigiar o rugby estadual. São Paulo, voltando para São Paulo, teve ainda muito jogo, muito rugby pela Copa Paulista, teve vitória do Iguanas, vitória do Ilhabela, vitória do Band também, semifinais da Taça São Paulo, com vitórias do São Bento e do URA. Tivemos Campeonato Paulista M18, o SPAC venceu o Jacareí no M18, M15, Jacareí venceu o Pasteur, enfim, muito rugby em São Paulo, também prestigiem lá as redes sociais da Federação Paulista de Rugby. E teve na Bahia também, na Bahia rolou rugby lá com o Bahia Super 15, que é o campeonato de seleções regionais da Bahia, Bahia Sul 35, Bahia Sul A 35, Bahia Sul B 20, foi o primeiro jogo que rolou lá em Vitória da Conquista, o pessoal do Porto Seguro confraternizando lá com Vitória do Coimboré de Vitória da Conquista. Boa. E teve jogo por lá. Legal, né, baby? Rolando muito rugby estadual para o pessoal ficar de olho no que as federações estão fazendo, né? Sim, no Brasil inteiro o rugby já voltou à normalidade.
Verdade. Bom assim, gostamos assim. E é isso, vamos continuar, que tem muita coisa para atualizar a galera. É isso aí. E agora vamos falar então um pouquinho de Aras também. A gente não teve nas competições oficiais rugby feminino, aliás, teremos o Super Sevens, chegando por aí nesse final de semana, teremos Super Sevens e Super 12, os dois campeonatos nacionais rolando nesse próximo final de semana. Aliás, em breve o pessoal vai conferir a tabela no site da Brasil Rugby. Em breve vai estar os detalhes sobre a segunda etapa do Super Sevens que rola em Guarulhos, em São Paulo. Mas as Iaras estiveram em ação, não em ação exatamente, mas treinando lá nos Estados Unidos, não é isso, baby? Sim, elas estiveram lá em Chula Vista, que é um super centro de treinamento lá. Passaram a semaninha toda lá fazendo vários jogos amistosos com os Estados Unidos, em preparação aí para a Copa do Mundo. E já voltaram, na verdade, e agora essa terça e quarta-feira dessa semana agora, elas vão enfrentar a Colômbia em jogos também amistosos, aqui no SPAC, simulando um torneio mesmo, 2 dias de jogos e tal, visando também, obviamente, a preparação para a Copa do Mundo. Então, vamos ter aí as Iaras jogando domesticamente como preparação. E não só as Iaras no Sevens, né, treinando com a Colômbia, mas também tem ação de rugby, que ação não, né? Treino é ação também, obviamente, mas o pessoal tivemos treino aberto e agora tem clínicas de Scrum também de rugby 15 feminino rolando lá no NAR, não é isso? Isso, durante a semana a gente fechou um grupinho mais do Scrum mesmo para trabalhar especificamente, né? Pensando que o 15, nossa destreza menos treinada, se eu posso dizer assim, né? É o Scrum mais específico, né, ali. Então, a gente está lá no NAR, né? A CBRU vai estar oferecendo essas clínicas para a gente se especializar melhor aí, que em breve vamos estar tendo também amistoso contra a Colômbia de 15, ainda sem data definida, mas vai estar rolando. Então, a gente já está tentando aí se mexer, se preparar para quando chegar a hora também, a gente está um pouco mais por dentro aí do Rugby 15, né? E é isso. E é isso, então lembrando o pessoal, antes da gente passar para o nosso segundo bloco, teremos as competições rolando, então Super Sevens rolando na Grande São Paulo, em breve os detalhes o pessoal confere lá, e Super 12 teremos no dia 20, 27 teremos SPAC Jacareí, São José e Pasteur e Poli contra Tornados, e são jogos pelo Super 12. Depois vai voltar mais uma rodada, viu? Só mais uma rodadinha. Vai ser o campeão. Aliás, não, tem um do dia 3 de setembro, que é no Sul, e depois uma rodada final Sul e São Paulo, todo mundo em ação pela rodada final do Super 12. É isso, e como a gente está falando de competições, vamos para o prato principal hoje do programa, que na verdade é o nosso papo com o Júlio Faria, falando sobre o calendário 2023. Está aí com vocês, o Julião conosco. E hoje o papo é com o Júlio Faria, do Departamento de Desenvolvimento e Torneios da Confederação, justamente sobre a questão do calendário 2023. Já tivemos o lançamento desse calendário, aliás, está no site da Confederação, na seção competições, sistema de competições, está lá para o pessoal baixar o documento, que mostra como serão as competições no rugby brasileiro ao longo do ano de 2023. Tem novidades por aí, não é isso mesmo, Julião? Fala, Vitor. Tudo bem, cara? Fala, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem por aí. E é isso, Vitão. Na realidade, estamos com algumas propostas diferentes para os próximos campeonatos que estão por vir, né? E tem algumas novidades no calendário de 2023, em algumas iniciativas de potencializar a oportunidade de jogos, não só para os clubes, mas também para as regiões. E esse campeonato aí, esse calendário, sem dúvida nenhuma, a gente acredita que vai trazer bons frutos aí no futuro próximo. É isso, vamos lá então passar, o pessoal pode baixar, acompanhar, depois dar uma olhadinha lá no site que tem o documento na íntegra. Mas, Júlio, começando então, né, por etapas, vamos falar primeiro do masculino, né, de rugby 15. A gente tem hoje o Campeonato Brasileiro rolando, né, já está o Super 12 em andamento. A proposta é manter um Super 12, né, mas que seja uma competição um pouquinho mais regionalizada, né, com 3 grupos de 4 ao invés de 2 grupos de 6, e um hexagonal final, né, um hexagonal final que vai acabar colocando as equipes mais fortes, todas contra todas, até definir quem são os 2 finalistas, né? E ainda vai ter um sistema com os 2 últimos de cada grupo enfrentando 2 equipes vindas da segunda divisão, naquilo que é um sistema de promoção e rebaixamento regionalizado, né, Julião? Então, a demanda aqui, no final das contas, acabou sendo justamente de conseguir primeiro, né, regionalizar um pouco mais a primeira fase e depois dar espaço para jogos mais competitivos entre os times que estão num estágio superior de desenvolvimento, não é isso?
É nessa linha, Victor. Acho que é legal trazer para todo mundo entender algumas premissas que nortearam a reformulação dessas competições, né? Acho que é importante para que todo mundo se conecte e comece a fazer sentido quando olhar no documento a construção das competições masculina, tanto feminina, né? A primeira premissa que a gente tem hoje como desenvolvimento é oportunizar o número de jogos para os praticantes, seja ele juvenil, seja ele adulto, seja ele masculino, seja ele feminino, visto que a gente entende que a competição ela é o principal sustento de uma retenção dentro do trabalho dos clubes. Então, a gente não ter uma cereja ou uma cenoura lá na frente para os atletas, a gente tem uma grande dificuldade para que exista uma retenção realmente saudável dentro das instituições. Depois, um segundo ponto é a otimização do recurso que é investido nos campeonatos, né? Então, a gente hoje tem a ciência que esses campeonatos são financiados por leis de incentivo e até um determinado momento ele existe poucos clubes se beneficiam desse recurso. Então, a proposta é otimizar esse recurso. Na realidade, os clubes que já estão envolvidos no Super 12 são clubes mais estruturados e que, por essa estrutura, acaba tendo a possibilidade de angariar outros financiamentos, né? E isso traz com que a gente consiga otimizar esse recurso que está envolvido no Super 12 de lei de incentivo, expandindo o número de competições, né? Então, essa seria uma segunda proposta que tem. E uma terceira é a oportunidade de clubes que não estão nesse eixo do Super 12, né? E clubes e regiões que não estão nesse eixo do Super 12, terem a oportunidade de estar jogando competições nacionais, né? Então, e essas competições nacionais também com um subsídio da CBRU. Então, parte um pouco por esses três eixos nessa construção desses calendários, visando a partir de 2023. E aí a gente chega nesse modelo do Super 12, que está alicerçado também para uma segunda divisão, né, Júlio? Que a gente vai acabar sempre dando oportunidade aí fazendo até uma questão com relação às regiões que tem mais clubes participando, vão ter mais equipes na segunda divisão, isso também é explicado no documento, né? Até para fazer jus ao desenvolvimento de cada região, né? O modelo do 15 masculino, né? Começando com ele, dividido, né, por enquanto, sul-sudeste, mas tendo a oportunidade no futuro, até é um modelo expansivo, né, expansível para abarcar outras regiões, uma vez que tenham competições, e tem aí com isso o lançamento de uma competição que se soma ao Super 12, né, que é a Copa do Brasil, né? Então, pensando um pouquinho nessa chave que você colocou sobre dar oportunidade para mais equipes e mais regiões, né? Como é que fica isso com esse calendário, né? Segunda divisão, modelo de Super 12 que pode ser expandido e Copa do Brasil, né? A proposta dos modelos de competições, ela traz essa regionalização dentro do Super 12, no sentido de a gente conseguir promover uma expansão de uma segunda divisão e de construir um caminho de acesso para clubes que também estão dentro dessa segunda divisão, tá? Porque acho que o grande propósito é que a gente deixe mais claro quais são os caminhos de acesso e de ascensão para uma primeira divisão de qualquer competição, né? E paralelo a isso, essa inserção dessa segunda divisão conectado à realidade regional de responsabilidade das federações, né? Nas constituições de competições estaduais, para que possibilite esse acesso também, né? Então, vem uma cascata de competições tentando promover o movimento regional, né, o movimento estadual, para que tenha uma conexão com as instâncias superiores, né, nas competições superiores. E aí, atrelado a isso, a gente tem, né, essa competição do Super 12, que possibilita essa escalagem, né, dos clubes a nível estadual, e, paralelo a isso, uma competição também que a gente está definindo como Copa do Brasil, que é na linha dos campeões estaduais, onde a gente consegue abranger diferentes regiões, diferentes estados, através da sua promoção dos campeonatos estaduais, né? E todos assim, são os campeões estaduais que participam dessa nova Copa do Brasil, dos estados que são filiados diretamente à confederação e dos demais também a vaga, né? A vaga para o campeão do Centro-Oeste e Norte, a vaga para campeão do Nordeste, né?
portanto, começa a haver a integração de todo o país a partir da Copa do Brasil, a partir da possibilidade de se jogar a competição nacional de qualquer maneira, né? O que antes não existia, agora passa a existir, é muito importante esse passo adiante, né, Júlio? E aí a gente tem ainda a questão da Copa dos Campeões, né, que é o torneio entre campeão da Copa do Brasil e campeão do Super 12, que é mais um passo nessa direção, né, de integrar todo o país. Vamos passar agora, então, para o feminino, Júlio, para entender como é que a gente conseguiu trazer esse modelo, né, esses conceitos para dentro do feminino. Boa, perfeito, vamos lá. O feminino segue a mesma lógica, né, no sentido de a gente tentar potencializar os recursos e o número de jogos, atrelado também às competições estaduais, né? Então, a gente traz a mesma linha de possibilidade de expansão. Acho que isso é um tema que você trouxe que é importante a gente frisar. Ele não é um campeonato fechado, né? Eles não são campeonatos fechados, são campeonatos que o sucesso do trabalho de cada região vai possibilitar, no futuro, a inclusão dessas regiões como parte fixa dessas propostas de competições, né? Eu acho que isso é válido frisar. E no feminino seguiu a mesma lógica, né? De ter a questão do Super Sevens como um campeonato central e tendo um processo prévio ao Super Sevens de qualificação regional, né? Que dá portas, oportunidades para estarem preparando quem vai jogar o Super Sevens, mas também preparando quem vai jogar o BR Sevens, que acaba sendo também uma competição de Sevens que existia num passado próximo, onde depois veio o Super Sevens, né? Em que ela volta também nessa questão com o feminino, que já acontece com o masculino. O feminino passa a ter dois sistemas, né? Ele acaba, no final das contas, o Brasil Sevens ele tem uma função que é até semelhante ao da Copa do Brasil, né? Dentro da estrutura do Super Sevens, você tem a primeira e segunda divisão, uma segunda divisão que permite equipes, né, buscarem a promoção, mas acaba sendo, por conta da localização das etapas, um pouco mais centrado em sul-sudeste, né? É aberto para todo mundo, mas acaba ficando, por conta das distâncias mesmo, mais centrado, e a Copa do Brasil vem a suprir essa necessidade de ter um espaço de promoção para a primeira divisão dos Super Sevens que seja aberto e mais acessível para Nordeste, Norte, Centro-Oeste, né? Então, as duas competições se somam com os mesmos conceitos, né? De permitir que haja espaço para todas as regiões. O pessoal pode entrar no documento que aí tem a explicação certinha, né? Vão ser ainda 6 competições de Sevens de qualquer maneira. Hoje o Super Sevens tem 6 etapas, continuam sendo 6, mas passam a ser 4 de Super Sevens, uma de Brasil Sevens e uma dos torneios qualificatórios regionais para o Brasil Sevens, né? Na prática, essa estrutura Brasil Sevens são 2 torneios, né? Acho que tu tem um ponto, Vitor, também só para agregar nessa construção, que é não só um olhar para a segunda divisão, né, de dar mais oportunidade para novas equipes de segunda divisão, mas também o Super Sevens está atrelado duas de suas etapas, né, ao público juvenil. Então a gente já tem outras competições que já estão acontecendo de seleções regionais. Esse ano mesmo de 2022, a gente já tem aqui a oportunidade de algumas etapas, a gente já está tendo os confrontos juvenis, e isso, a partir de 2023, ele já é fixo realmente, na ideia de potencializar o recurso, né? Visto que é uma competição financiada pela CBRU e aí tem um suporte de transporte para uma equipe de Sevens, a gente tem a possibilidade de estar agregando outras equipes dentro desse benefício, né? E aí entra o juvenil também, que acaba aparecendo nesse mapa de competições nacionais nesse primeiro momento, nesse momento também, né? Exato. E aí, né, Julião, a gente tem a questão do feminino é um pouquinho diferente com relação ao masculino, porque enquanto o masculino a gente tem tanto os estaduais como o Campeonato Nacional rolando em paralelo, né? Essa é uma novidade que aconteceu neste ano de 2022, né? Os 2 torneios começam, né, lá para março e terminam lá para outubro, novembro, mais ou menos, cada um deles, né? Rolando em paralelo, né? Uma semana é um, outra semana é outro, enfim. Isso que é uma forma de garantir que o calendário seja bom para todo mundo, né? Um clube que só joga o campeonato estadual tem competição o ano inteiro. Um clube que joga o nacional tem competição o ano inteiro, mas com mais jogos, né? Porque está sendo intercalado. Isso masculino, né? A estrutura do masculino é essa. A estrutura do feminino já divide em 2, mantém essa divisão em 2 atual, né? O primeiro semestre focado na construção do 15
que é justamente com as seleções regionais, e o segundo semestre nacional, focado no Sevens, nas competições nacionais de Sevens, né? As competições nacionais ficam divididas em 2 semestres, né? Obviamente que as estaduais, aí cada federação tem liberdade de marcar ao longo do ano da maneira com que entender melhor, né? Isso, é a construção de também potencializar o calendário, né? Que sempre foi um desafio, e a gente tentar deixar esse calendário como uma leitura mais fixa, que ele não seja rotativo ano a ano. Então, no masculino veio essa proposta, né? Que a gente tinha regiões com campeonatos estaduais mais consolidados e que conseguia promover um volume de jogos para as equipes que estariam jogando no Super 12, porém tinham outras regiões que tinham essa carência, né? De volume de competições, e as equipes chegavam no Super 12 sem estar tão bem preparadas. Então, o primeiro alinhamento que aconteceu foi essa expansão do nacional, para que a gente tivesse a possibilidade dos estados, né, das federações, intercalarem seus jogos estaduais com os jogos nacionais, né? Então, para as equipes que participam a esse nível, talvez em um primeiro momento, até nesse pós-período de pandemia, né, isso tem sido um desafio, mas é uma construção muito baseada nas necessidades que eram trazidas por cada clube participante. E no feminino, né, a gente tem essa conexão muito com o calendário internacional, então, de a gente tentar potencializar essa integração com o calendário internacional, a gente tentar deixar as meninas, né, que estão num cenário de alto rendimento, seja a equipe principal, na equipe de desenvolvimento, a oportunidade de estar jogando as etapas nacionais, né, de estar desfrutando também do campeonato nacional, tanto de Sevens quanto de 15, mas também veio nessa lógica. Né? Então, no primeiro semestre, essa iniciativa do Rugby 15, que vem ganhando cada vez mais força com a World Rugby, até mesmo na região sul-americana, tá? E depois o segundo semestre com o Sevens, como já acontecia, mas um pouco mais denso ali as competições, né? E o juvenil, ao longo do ano também, no caso do feminino, a gente tem 2 momentos de juvenil interessantes, o primeiro momento com o 15, o segundo momento com o Sevens rolando junto das etapas do Nacional, o Sevens de clubes, e tem o Sevens de seleções regionais, né? Então a gente tem as 3 coisas acontecendo, na verdade, seleções regionais de 15, clubes no Sevens, seleções regionais no Sevens com a Copa Cultura Inglesa, então o feminino contemplado o ano inteiro com o desenvolvimento de juvenil, né? Já o masculino a gente tem, óbvio, esse apoio aos estados desenvolvendo suas categorias de base, que é consolidado tanto com o Campeonato Nacional de Seleções Regionais de 15 e com a Copa Cultura Inglesa de Rugby Sevens, mantém-se essa estrutura que já está em implementação hoje, né? Isso vem nessa proposta, né? Acho que o grande sucesso que a gente conseguiu trazer para esse processo é a constituição dos campeonatos de seleções regionais, né? E isso conseguiu movimentar mais as regiões. Como a gente falou, nesse primeiro momento acaba sendo um desafio pós-pandêmico, mas se existe um movimento grande, então, tanto no feminino, por iniciar uma modalidade que não era tão bem organizada e praticada, que é a modalidade do 15, e no masculino, a gente traz de novo a proposta que se iniciou lá em 2008, 2009, 2010, se não falha a memória, da cultura inglesa de 15, que era um torneio de seleções regionais, que existia uma adesão muito grande por parte dos atletas, por parte das federações, e em 2014 ela não se deu mais essa sequência, e a gente conseguiu trazer de novo essa ideia dessa competição, né? Então, acaba sendo aí esses estímulos, né, essas oportunidades para a gente tentar movimentar o ano todo, né? Como você falou, o feminino tendo a oportunidade do juvenil de estar desenvolvendo ao longo todo com competições nacionais, e o masculino juvenil tendo um maior volume de competições no segundo semestre, né? Onde está as seleções regionais e a cultura inglesa no final do ano. Exato. Então, para o pessoal entender, a gente recapitular e amarrar tudo, Julião. Teremos, né? A Confederação CBRU vai organizar ao longo desse ano. A gente tem competições nacionais de seleções regionais. Masculino adulto, a gente não comentou, mas a gente vai ter também uma competição adulta, né, de seleções regionais. Serão, a princípio, 4 selecionados. Para começar, o adulto masculino também a seguir os passos do que é o adulto feminino de 15 e do que são as categorias juvenis, né? Teremos também essa competição.
E só para finalizar, né, Julião, a gente tem ainda, antes da gente começar a fazer a conta de todas as competições que a gente tem, temos também a questão do campeonato de seleções regionais masculino adulto, né, que é algo que não existia antes. Então, a gente já falou de seleções regionais, tanto no feminino, adulto e juvenil, quanto no masculino e juvenil. Temos também no adulto masculino 4 seleções a princípio jogando, né? São Paulo, Sul, o restante do país, um Barbarians e mais a seleção M20, que são os Crumins, jogando uma competição nacional, né? É isso, é mais uma competição que entra aí nessa proposta. Essa competição tem um olhar, o Vitor, acho que é interessante, para que gere oportunidade para atletas da categoria adulta que tenha um foco em rendimento, né? A ideia não é que a gente tenha a participação dos atletas, hoje dos clubes que já estão integrados no sistema de alto rendimento, e sim para atletas de clubes que tenham um preparo e que possa também ser um caminho de entrada para uma seleção brasileira, né? Então, acho que essa competição ela também ganha esse peso e essa cereja do bolo para esses atletas que são atletas de performance dentro dos clubes. Isso, exatamente. Estou fazendo a conta aqui. Vamos lá. Rugby 15, só de 15. Vamos lá. Competições nacionais e seleções regionais. Temos masculino adulto, masculino juvenil, feminino adulto, feminino juvenil. Depois, competição nacional de clubes, masculino adulto, que é o Super 12, que é a Copa do Brasil, que é a Copa dos Campeões, que a gente já citou, né? E o Super 12 incluindo segunda divisão também, que é uma extensão do Super 12. Competições regionais de clubes. Aí temos, né? Ao longo, todos os estados têm as suas, no adulto, universitário, juvenil, enfim, masculino e feminino. Isso de rugby 15. E o rugby 15 a gente espera que desenvolva também dentro dos estados. No rugby sevens temos competições nacionais e sessões regionais. Temos juvenil, né, para os dois. Sessão regional é só juvenil. Mas temos nacionais adultos de clubes, que é tanto o masculino Brasil Sevens, que continua numa competição que a gente acaba não citando muito, mas mantém no calendário um torneio anual do Brasil Sevens, mas o feminino com adulto e juvenil nacional de clubes, né? As duas coisas no juvenil. E de competição de seleção regional, temos o juvenil nos dois, que é a Copa Cultura Inglesa, né? Não, perfeito, Vitor. Acho que é legal, né? A gente trazer essa ideia dessas competições, que no masculino, né, a gente sai de uma única competição e passa a ter oportunidade aí de 4 competições de 15, tá? Além do BR Sevens, que já acontece de Sevens. Do feminino, a gente sai de uma competição, que era o Super Sevens, e passa para 3 possibilidades de competições de Sevens, além daquilo que você falou aí das 2 competições, né? Na realidade, das 3 competições, das 3 competições de seleções regionais que não estava no mapa, e algumas já existiram, mas elas ressurgem novamente aí nesse calendário 2023. E aí, Vitor, só para pegar o gancho para a gente finalizar, também acho que eu queria só, de novo, trazer a ideia né, das premissas para essas competições, né, para essas reformulações, que passa muito pela oportunizar os jogos para os clubes, para os atletas, e a gente, como comunidade, né, tem um trabalho muito forte de reter esses jogadores, né, porque acho que a competição é a cereja do bolo para isso, é o fim para que todo mundo treine. A gente sabe que às vezes tem alguns processos de formação, de valores, de aspectos sociais, mas até mesmo por esse trabalho, a competição ela faz parte disso. Então a gente precisa ter esse entendimento e cada vez mais, nesse primeiro momento, aumentar a quantidade e, paralelo a esse aumento da quantidade, né, a parte de educação, de capacitação da CBRU também vem focando para tentar, no futuro próximo, melhorar a qualidade desses jogos, né, e como cascata positiva, melhorar o nível do rugby nacional, né, então passa um pouco por aí também essa reformulação. Tá aí o Julião. Pessoal, ficou na dúvida, de novo, repito, site da Confederação Brasilrugby.com.br, seção competições, seção sistema de competições, está lá para baixar o modelo de torneios, está muito bem explicado, está muito didático lá, todas as competições nacionais que a Confederação vai realizar, o caminho para elas, quais vão ser os critérios de participação, está lá para o pessoal entender e começar a se planejar para o ano que vem. A gente está em agosto falando sobre isso, justamente porque é importante a gente começar sempre a ter isso como padrão, né? Discutir o próximo ano com antecedência, né? Para todo mundo poder se planejar. Esse é o objetivo, então está lá no ar. Todos os clubes, todas as federações estaduais podem acessar a qualquer momento e entender esses processos. E lógico, se tiver dúvida, poder entrar em contato aqui com a Confederação. Aliás, poder entrar em contato com o pessoal de torneios, né? torneios@brasilrugby.com.br.
E lógico, se ficarem as dúvidas, a gente pode inclusive esclarecer aqui pelo RugbyCast. O pessoal pode mandar perguntas, a gente, no final do próximo programa, a gente pode responder também, se ficarem os questionamentos sobre as competições. Julião, valeu! Valeu, Vitor. Obrigado, cara. Fico à disposição. Quem tiver interesse, quiser saber mais, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais. Estamos à disposição para melhorar o rugby brasileiro. Tá aí o Julião passando a limpo pra gente como será o rugby brasileiro a partir de 2023. E para fechar o programa, Baby, alguns recados. Sim, teremos cursos no sul do país. Então, nos dias 26 e 27, temos curso da World Rugby de Coaching nível 1, lá no Rio Grande do Sul. E só no dia 27, curso de primeiros socorros, lá no Paraná. Para mais informações, dê uma olhada lá no nosso Insta, inscrições, link, bio, tudo mais, tá tudo por lá. E aproveito, né, que a gente está falando aí de desenvolvimento e cursos para deixar um beijo enorme pro Gabó, pra Monique e pra Maia, que chegou na semana passada. Muita saúde, um beijo grande pra família linda. Rugby. Parabéns, Gabó, Monique, seja bem-vinda, Maia. E é isso, ficamos por aqui. Próximo programa, passando a limpo de novo, né, o que rolou de seleção brasileira masculina jogando, os Tupis jogando contra Paraguai e Colômbia. E também falaremos muito sobre o rugby de clubes e, lógico, sobre outras coisas que tiverem rolado aqui na Brasil Rugby. Valeu, pessoal, até a próxima. Até a próxima.